Olá galera, meu nome é Felipe e eu tô aqui para resolver a sala Ultimate de nível fácil do TryHackMe. É uma sala que de começo te ajuda na parte do reconhecimento. Bom, eu creio que seja uma ajudinha, né? E bom, vamos lá para a sala. Acessando o IP dela, não tem nada demais. Olhando mesmo o código fonte, nada. É algo bem básico mesmo. E seguindo aqui o que a sala pede, primeiro a gente tem que fazer um scan. Opa, tinha feito um pingzinho, mas a gente tem que fazer um scan para descobrir as portas abertas, né? Ou mapear redes. O Nmap tem diversas funções. E para começar a gente vai usar o SV, que para a gente descobrir portas e versões que estão rodando. Eu gosto de usar o T5 para agilizar, fazer um scan mais rápido. E o "-pn", que, bom, se a gente, deixa eu dar um exemplo, se a gente usar o Nmap sem o "-pn", ele vai ser bloqueado. Ele vai enviar os pings e os pings vão ser bloqueados pelo firewall. E basicamente o "-pn", ele não envia ping, ele vai direto para as portas. E com isso a gente traz o resultado. Retornou aqui pra gente o resultado do Nmap. Aqui ele pergunta quantas portas estão abertas. O Nmap nos trouxe a porta 22 e a porta 80, que é a porta 80 e a porta HTTP. Aqui a gente coloca as duas portas abertas. Pergunta a versão que está rodando do Apache, que é 2441. 2441. E bom, isso aqui na verdade nem precisaria do Nmap para responder. Porque basicamente o que roda na porta 22 por padrão é o SSH. É claro que pode ser mudado, né? Mas por padrão, na porta 22 é o SSH. Bom, aqui ele pede para a gente utilizar a ferramenta GoBuster. O GoBuster, a gente pode usar ele para diversas coisas, mas ele é principalmente usado para descobertas de diretório. Utilizando ele aqui, a gente usa o parâmetro dir, que é para diretório. O "-u" a gente passa o IP. O "-w" para word list, que eu vou usar o word list dirbuster directory. Vou usar essa word list aqui do dirbuster. É uma word list muito boa, que para as salas aqui do TryHackMe ela é excelente, tá? E aqui ele descobriu um diretório, uploads. Vamos ver aqui. O diretório uploads não tem nada, né? Porém, ele é descoberto outro diretório também, que é o diretório escondido, que vai entrar aqui como resposta. Peraí. Eu uso também normalmente o T50 para andar um pouquinho mais rápido, porque ele acaba demorando um pouco mesmo. E o diretório encontrado, né, vai ser o panel. Eu vou colocar ele aqui para já adiantar, mas ele já é encontrado aqui. Bom, acessando esse diretório, a gente consegue ver que é um diretório para upload de arquivo. Bom, existem diversas formas de fazer. Peraí. No caso, a gente vai para a próxima etapa, que é para escalação de privilégio. Escalação de privilégio não, perdão, para shell reverse. Existem diversas formas de fazer um shell reverse, principalmente porque essa página aqui é bem vulnerável. Mas uma que eu uso bastante, que eu gosto de usar, é um código em PHP, PaintTestMonkey, onde a gente copia ele aqui. E bom, a gente vai fazer o upload desse arquivo. Aqui tem algo muito legal, muito interessante de se falar.
porque, quer ver? A gente vai dar um nano, por exemplo, se eu criar um arquivo aqui contendo o script, porém por um arquivo .php, opa, acabei passando, ele vai bloquear, ele vai ter uma proteção contra arquivos em PHP. Na porta 234. Então, se a gente fizer o upload aqui desse arquivo, ele vai bloquear. Por quê? Porque PHP não é permitido. Existem algumas formas de fazer um bypass dessa proteção. A gente pode fazer um bypass, como por exemplo, colocar um php.png, é um bypass funcional também, porque ele lê da esquerda para a direita, então ele vai pegar primeiro o ponto .php. Porém, ele não funciona aqui. E outro bypass que pode ser utilizado é alterando a versão do PHP. No começo eu usei a versão PHP.3, porém PHP 3, porém não deu certo, por ser uma versão mais desatualizada. Então o que eu fiz? Eu usei a versão do PHP 5. Eu vou criar um outro arquivo, porque eu já tenho um arquivo com aquele nome. Então a gente vai copiar. E utilizando o bypass, mudando a versão do PHP, a gente consegue burlar essa proteção deles. Só vou ter que alterar novamente aqui o meu endereço de IP. E bom, enviando o arquivo, a gente faz o bypass e consegue enviar o script em PHP. Se a gente vier aqui em uploads e atualizar, nosso script vai estar aqui. E para a gente conseguir fazer essa shell reverse, a gente pode usar o Netcat. Existem diversas ferramentas, tem um auxiliar também do Netcat que é muito bom, mas o Netcat é o que basicamente muita gente usa, inclusive eu. Bom, escutando na porta 1234 e abrindo o arquivo, a gente consegue fazer o shell reverse. E sinceramente, esse prompt que abre, ele é bem ruim mesmo. Porém, tem como melhorar ele. Fazendo aqui, a gente utiliza o Python. Claro, tem que ter o Python instalado na máquina alvo, né? Python 3, pty, spawn, bash. Bom, a gente importa um comandinho do Python. Após isso, a gente usa o Ctrl Z para deixar suspenso. Ele não fecha, ele apenas suspende a ação. E utiliza esse comandinho aqui, sttyraw echo ponto vírgula e o fg. Utilizando isso aqui, esse comando, a gente dá mais um enter e abre. E para deixar melhor ainda o terminal, a gente usa um export term, e pronto. A gente tem um terminal, a gente tem um CMD melhorado. E bom, a gente tem a shell reverse. E o que ele pede aqui? Ele pede para a gente encontrar a flag user. Bom, se a gente usar o ls, vamos dar um ls para ficar ls normal para ficar menos coisa na tela. A gente pode ver que tem diversas coisas. De começo, eu tentei acessar o home, que é onde normalmente as flags ficam armazenadas. Porém, não tem nada dentro dessas pastas. Mas, se a gente utilizar o comando find, a gente pode estar procurando
pelo arquivo txt user. E como que funciona? A gente vai usar o find, que é procure no barra pelo nome user.txt, e aqui vai um segredinho. Se a gente utilizar esse comando puro, ele vai aparecer diversas mensagens de erro. E o que acontece? O que a gente pode fazer para não aparecer? Todas as mensagens de erro a gente manda para o /dev/nu. Aqui ele vai estar fazendo uma busca completa pelo user.txt, e toda mensagem de erro, que são essas mensagens que apareceram, ele vai mandar para o /dev/nu. Assim, quando ele achar, ele vai exibir apenas o caminho completo do arquivo. E ele demora um pouco porque ele procura pelo barra todo. Aqui, achou. Com isso a gente pode dar um catch e a gente consegue pegar a primeira flag. Bom, vamos limpar a tela aqui. Com a primeira flag pega, a gente pode partir para o próximo passo, a escalação de privilégio. Aqui ele pede para procurar por arquivos com a permissão SUID. O que é a permissão SUID? Bom, basicamente, se tiver algum arquivo executável e o dono desse arquivo for o root, e esse arquivo tiver com o bit 4000 ativo, a gente pode, como user, a gente pode rodar esse arquivo como se fosse um root. Então a gente procura por arquivos executáveis com bit 4000 ativo. Bom, para quem já fez ou está fazendo o curso da TryHackMe, na parte de escalação de privilégio, ele ensina diversos tipos de escalação de privilégio. Inclusive, o que mais se utiliza é esse comando do find, onde ele vai procurar no barra. Bom, ele vai procurar o comando find, ele vai procurar no barra. A gente utiliza o perm 4000, onde vai fazer uma procura por bit 4000 ativos. E a gente utiliza também typef, que basicamente a gente vai procurar apenas por arquivos, assim excluindo pastas. E novamente a gente vai mandar todos os erros para o dev/nu. Aqui ele vai trazer para a gente todos os arquivos, certo? Com o bit 4000 ativo. O que acontece aqui? No TryHackMe, ele dá uma dica de quantos caracteres tem cada resposta. Por exemplo, aqui a gente tem 3 caracteres, depois 3 caracteres, né? A gente tem um diretório com 3 caracteres, depois outro com 3, depois outro com 6. Eu testei esses 3 aqui e nenhum deles deu certo. Por quê? Porque ele pede pelo seguinte diretório. Ele pede pelo diretório do Python. E eu demorei um pouquinho para entender por causa desse 2.7. Mas, sinceramente, não vai fazer nenhuma diferença. Bom, sabendo disso, ele pede pra gente fazer escalação de privilégio pelo Python. E o que a gente pode fazer agora? Tem um site que é o GTFobbins, onde a gente consegue fazer uma escalação de privilégio de diversas formas. Se a gente clicar aqui em escalação de privilégio, ele consegue, é claro, se for vulnerável, né? Se for vulnerável, a gente consegue fazer escalação de privilégio com essas formas aqui. Porém, o que a gente vai usar é o Python. Aqui a gente precisa de um shell de root. Então a gente vem aqui em SUID, como a gente já tem o bit 4000 ativo, a gente vai copiar e colar. Bom, colamos. Utilizando o Ruamai, a gente já tem acesso como root. E fazendo aquele mesmo esqueminha do find, procurando no barra pelo nome root.txt. Ele acha o arquivo que a gente tanto precisa. A gente vai dar um catch. Catch root. Catch
Utilizando o cat a gente consegue a nossa segunda flag. Com isso, com a nossa segunda flag em mãos, a gente consegue terminar a sala. É uma sala bem fácil de se fazer mesmo. É bem tranquilinha. E é bem divertido, porque ela te dá um certo auxílio no começo. E fora que o alvo é realmente totalmente vulnerável. E bom, esse foi o ataque à sala Routine. Espero que tenham gostado e até mais.